Carinhosamente, mais uma vez, te convido a abrir a palavra do nosso Pai. No livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido na palavra. Uma história que nós já sabemos o final. Lázaro vai ressuscitar. Mas, por já sabermos o final da história, muitas vezes algumas coisas passam despercebidas. Princípios, situações que vivemos rotineiramente, coisas que nós pensamos e muitas vezes não temos coragem de falar. Mas essas situações nos impedem de ter uma relação próxima e íntima com Deus. Para nós verdadeiramente voltarmos para o propósito, nós vamos ter que ter uma visão muito clara daquilo que Deus deseja de nós e principalmente, nós vamos ter que ter o coração maduro para entender que nessa caminhada cristã nem sempre as coisas sairão do jeito que nós queremos. Nem sempre vai acontecer da forma que você quer. O grande desafio é nós continuarmos fiéis. Porque quando está tudo dando certo, quando tudo está correndo numa lógica natural, previsível, nós temos muita facilidade de acreditar, de confiar, de prosseguir. A questão é quando as coisas começam a sair do nosso controle. Quando nós esperamos que Deus faça alguma coisa e Ele não faz. O tema dessa mensagem de hoje é abandonados por Deus, vírgula, nunca. E nós vamos trabalhar com a história de Lázaro e leremos a partir apenas o versículo 20 e o 21, que está escrito assim, João 11, versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria. Para muitos teólogos, esse é o maior milagre da Bíblia. Mas essa história, ela mostra que Deus, Ele tem um amor incondicional pelo homem. Essa história mostra que Deus não tem problema com as nossas crises, porque em algum momento na nossa caminhada de fé, iremos passar por algumas crises. Porque nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. O grande desafio é se nós continuaremos crendo ou se nós iremos abandonar tudo. No livro Abandonados por Deus, do Dinesis de Souza, ele diz que a maioria das pessoas que hoje se autodeclaram ateus, em algum momento sofreram uma ruptura, uma decepção com Deus. Por quê? Porque oraram, choraram, jejuaram, pediram que algumas coisas acontecessem e essas coisas não aconteceram. E por não acontecer da forma que elas gostariam, elas resolveram se afastar de Deus. Elas resolveram agora acreditar que nós temos um Deus indiferente. Que Deus nos abandonou. E, irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós oramos, nós choramos, nós pedimos, e tudo aquilo que nós ouvimos é o silêncio de Deus. Parece que Deus é indiferente. Parece que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Que estamos vivendo a própria sorte, aleatoriamente.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 13, ele vai orar: até quando, Senhor? Até quando eu vou orar e não serei respondido? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Abacuque, o profeta, ele vai dizer: até quando eu irei clamar e não serei respondido? Até quando gritarei destruição, dor, morte? Por todos os lados, o ímpio prevalecendo sobre o justo, a injustiça tomando conta de tudo. E o Senhor em silêncio. Perceba que alguns homens de fé viveram essas mesmas crises que nós vivemos. Tiveram esses mesmos questionamentos que nós temos. Alguns resolvem abandonar a fé. Outros conseguem se adaptar. Continuam vindo à igreja. Continuam levantando a mão e adorando, cantando. Mas o coração está distante. O coração está ferido. Já não acredita mais. Consegue viver dentro de um contexto religioso, mas não consegue se envolver. E esse é um desafio que todos nós vamos viver dentro dessa caminhada. Porque pessoas que Deus ama também passam por situações difíceis. Pessoas que Deus ama também sofrem perdas. Pessoas que Deus ama, em algum momento da sua trajetória, também se sentirão sozinhos, estarão desempregados, receberão diagnósticos. Mas será que quando tudo está bem, Deus nos ama? E quando o dia mau chega, Ele nos abandonou? Será que a nossa relação com Deus vai ser medida a partir da estação que nós estamos vivendo? Marta, ela foi até Jesus e ela abriu seu coração. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O problema é que muitas vezes nós abrimos o coração para pessoas que não vão entender aquilo que sentimos, que em algum momento já se frustraram. E a resposta que teremos não vai ser uma resposta de aproximação da verdade. A melhor pessoa para nós abrirmos o nosso coração é com Jesus. É sermos sinceros para Ele e dizer aquilo que está causando dor aqui dentro. Porque em alguns momentos da vida vai doer mesmo. Vamos nos sentir sozinhos. Vamos nos sentir desamparados. O grande desafio é não viver segundo esse sentimento momentâneo. Porque, por mais que a gente não perceba, por mais que no primeiro momento os nossos olhos não consigam entender, já existe uma palavra de Deus que foi liberada ao nosso respeito. E por mais que Marta não conseguisse ver, Jesus já tinha falado: essa doença não é para a morte. Olha que contraditório. Quando Lázaro começa a piorar, Marta e Maria resolvem escrever uma carta, mandar um mensageiro até Jesus. E olha o que tinha nessa carta: Mestre, aquele que tu amas está doente. Marta e Maria não falaram: venha curar Lázaro, venha até Betânia. Elas tinham tanta confiança na relação de amor que a família tinha com Cristo,
que elas entendiam que apenas o fato de Jesus saber que Lázaro não estava bem era suficiente. O resto, ele iria fazer naturalmente. E o mensageiro volta e diz: essa doença não é para a morte. Essa doença é para que o nome de Deus seja glorificado. Essa doença é para que o Filho do Homem seja exaltado. Então, dentro de uma resposta de Jesus, nós temos 3 decretos liberados. O primeiro, essa doença não vai ser o final da vida de Lázaro, porque ela não é para a morte. O nome de Deus vai ser glorificado. Deus vai pegar essa situação, essa circunstância, e o nome dele vai ser exaltado a partir daquilo que ele vai fazer. E o Filho do Homem vai ser glorificado. Ou seja, as pessoas vão olhar para o Cristo e vão perceber, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Porque o que ele vai fazer, o milagre que ele vai gerar, vai mostrar para todos que ele tem o domínio sobre todas as coisas. E quando Deus libera uma palavra, o nosso coração fica tranquilo. Certo ou errado? No primeiro momento, né, gente? E quando o tempo vai passando e as coisas não acontecem? Eu imagino as 2 irmãs recebendo a notícia e ficando totalmente tranquila. Pô, Jesus já disse que essa doença não é para a morte. Então nós podemos descansar. Ele vai fazer alguma coisa. Só que o tempo vai passando. Jesus estava próximo, na Pérea. Só que Lázaro vai piorando. E o quadro vai se agravando. E o sentimento é: cadê Jesus? Eu imagino quantas vezes aquelas mulheres olharam pela janela, pela porta, imaginando: Jesus está vindo. Quantas pessoas despontaram no horizonte e elas imaginaram: deve ser Jesus. Quantas vezes a porta deve ter sido batida e elas correram achando que era o mestre. Só que ele não chegou. E Lázaro estava piorando. Só que Jesus já tinha feito alguns milagres. E elas sabiam que não seria necessário Jesus estar lá fisicamente. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha curado o servo do centurião, em Lucas 7. O centurião romano vai até Jesus e diz: mestre, o meu servo está paralítico. Ele está sofrendo muito. Naquele momento, Jesus se compadece daquilo que aquele homem fala, e Jesus se predispõe em ir até a casa do centurião. Mas ele fala assim: não precisa que o Senhor vá até a minha casa, porque eu tenho muitos homens sobre as minhas ordens. Basta uma palavra, eu digo faça e eles fazem. E eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, tudo que o Senhor falar acontecerá. Então, Jesus poderia apenas liberar uma palavra de onde ele estivesse, que Lázaro seria curado. Sim ou não? Já que Jesus não chega, as irmãs poderiam estar com expectativa dessa palavra chegar. Só que essa palavra não chega. E Lázaro morre. Mas não é o final. Não é o final. Porque a filha de Jairo, ela também morreu. Jairo, o mestre da sinagoga, ele vai até Jesus e diz: olha, a minha filha está muito doente. E ele convida Jesus para ir até a casa dele. Jesus estava rodeado por uma grande multidão.
e Jesus se predispõe em ir até a casa de Jairo. No caminho, Jesus para e diz: alguém me tocou. Uma mulher, 12 anos com uma hemorragia, ela toca na orla das vestes, na orla do manto de Jesus, e ela é curada. Quando Jesus sente que alguém tocou nele e dele saiu virtude, ele para. Ele pergunta quem foi que tocou nela, quem foi que tocou nele. E aquela mulher, ela se identifica. Jesus então começa um diálogo. Nesse momento, alguém vem e avisa Jairo: olha, sua filha morreu. Jesus vai com quem vai prosseguir viagem com Jairo, e Jairo vira para ele e fala: não precisa, porque ela morreu. Mas Jesus insiste: não, nós vamos lá. Jesus vai até a casa de Jairo, aquela menina tinha acabado de morrer. Jesus fala então: Talita cumi, menina levanta. E aquela menina levanta. Se Jesus chega naquele momento, Marta e Maria sabiam que ele poderia ressuscitar Lázaro. Então, agora, a expectativa já não é mais da palavra chegar, é de Jesus chegar ali e fazer da mesma forma que ele já tinha feito. Só que Jesus não chega. E chega a hora de preparar o corpo. E chega a hora de ir até o sepulcro. Mas ainda existe uma expectativa. Afinal, o filho da viúva de Naim, Jesus passava e ele encontra um cortejo fúnebre. Quando Jesus vê a viúva chorando, o coração dele se compadece. Ele toca na esquife e o menino na mesma hora senta no caixão. Então, da casa de Lázaro até o sepulcro ainda existe a chance de Jesus chegar e da situação ser revertida. Só que Jesus não chega mais uma vez. Tudo isso, Marta e Maria já sabiam, porque Jesus já tinha feito antes. E isso aumenta a dor. Isso machuca mais. Porque nós vemos aquilo que ele já fez, aquilo que ele pode fazer, e parece que na nossa vida ele não faz. Parece que ele não está nem aí para a gente. E isso vai nos corroendo, isso vai nos machucando, isso vai abrindo uma distância na nossa relação com Deus. Nesse momento, nós esquecemos tudo aquilo que ele já fez na nossa vida. O maior desafio do cristão é continuar crendo quando os olhos não estão vendo. É prosseguir quando nós não conseguimos tocar. É continuar acreditando quando tudo diz que não. A fé inabalável, ela não vai ser medida pelas circunstâncias. A fé inabalável vai, muitas vezes, exigir de nós continuar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo achando que ele não está nem aí para aquilo que nós estamos vivendo. Porque isso é uma grande mentira que Satanás tenta plantar dentro de nós. O nosso Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se nós temos um Deus que caminha em meus princípios, se tudo aquilo que ele falou é real, por que na nossa vida vai ser diferente? Só que a nossa mente mente o tempo todo para nós. E nós começamos a nos comparar com as pessoas que estão ao nosso redor. Parece que ele está fazendo sempre na vida do outro. Parece que para o outro é mais fácil. O caminho é mais tranquilo. Ei, não se engane. Todos nós carregamos dores e lutas. Alguns têm mais facilidade de esconder. Alguns conseguem colocar
no cantinho da alma e continuar como se nada tivesse acontecendo. Mas só quem sabe a dor que carrega é você. Agora, chega a hora de enterrar Lázaro. Vamos botar dentro do sepulcro, ele não chegou. Ele não liberou a palavra. Ele não chegou no momento da morte. E ele não veio de encontro ao cortejo fúnebre. Vamos enterrar Lázaro. E Lázaro é enterrado. E Maria e Marta têm que voltar para casa. Só que ainda existe o último fio de esperança. E esse fio de esperança vem da tradição judaica, da cultura. Até 3 dias, uma pessoa pode ser ressuscitada. Até o 3º dia depois de morto, eles acreditavam que o espírito continuava na pessoa. A partir do 3º dia, já não poderia ser feito mais nada. E passa o 1º dia. Jesus não chega. E amanhece o dia. E Jesus não chega até o anoitecer no 2º dia. E o 3º dia nasce. Jesus também não chega. Agora, todas as expectativas foram frustradas. Agora já não tem mais jeito, nem segundo a religião, nem segundo a cultura. Agora já não tem mais como ele replicar os milagres do passado. Agora, acabou. Chegou o fim. Por quê? Porque amanheceu o 4º dia. O corpo começou o processo de decomposição, de putrificação. E no 4º dia, quem aparece em Betânia? Quando todas as esperanças se foram, o dia já tinha se tornado noite, a fé já estava abalada, a dor era maior do que a fé. É nesse momento que Jesus chega. Quando humanamente não pode ser feito mais nada. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Acaso existe algo que seja impossível para o nosso Deus? E Marta e Maria ficam sabendo que Jesus chegou em Betânia. Cara, Marta larga tudo o que está fazendo e vai correndo até Jesus. Sabe Maria? Aquela Maria que se lançou aos pés de Jesus quando ele visitou a sua casa e ficou ali ouvindo os ensinamentos do mestre enquanto Marta estava nos afazeres. E hoje nós temos até um preconceito com Marta, não é verdade? Tem até música, como Maria, que se lança aos seus pés e diz que essa é a melhor parte. Maria resolveu ficar em casa. Olha o tamanho da dor daquela mulher. Olha o que a decepção faz com a gente. Nos mantém presos em um lugar de dor, em um lugar que machuca, em um lugar que nos feriu. Maria resolve ficar. Marta vai ao encontro de Jesus e quando encontra diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela bota todo o seu coração para fora. E ela continua e fala assim: mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele vai fazer. Naquele momento, mesmo diante da dor, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das frustrações, ela derrama uma medida de fé. Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Só que olha a confusão na cabeça de Marta. Quando Jesus afirma que aquilo que ela disse vai acontecer,
e ela pensa em todas essas possibilidades que passaram, quando ela olha e vê que humanamente é impossível, ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aí Jesus vira e fala algo que é transformador, que nos traz esperança, que mostra a vitória de Cristo sobre a morte, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, ele voltará a viver. E ele pergunta: cadê Maria? Vai chamá-la. E eu imagino Marta correndo até Maria e dizendo: o mestre está te chamando. Maria vai, e diante de Jesus, ela se lança mais uma vez nos seus pés, chorando, e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão estaria. Quantas situações na nossa vida nós pensamos essa mesma coisa: se Jesus estivesse aqui, eu não estaria vivendo isso. Se Jesus estivesse aqui, eu não enfrentaria esse luto. Se Jesus estivesse aqui, eu não enfrentaria essa enfermidade. Se Jesus estivesse aqui, o meu casamento estava restaurado. Se Jesus estivesse aqui, eu não estaria nessa situação que eu estou hoje. Naquele momento, Jesus se compadece do sentimento do coração de Maria. E a palavra vai dizer que Jesus fez a mesma coisa que eu estou vendo muita gente aqui fazendo. Jesus chorou. Cara, olha a humanidade do nosso Cristo. Olha como Ele tem o poder de olhar para você e sentir a sua dor. Só que a frustração às vezes não nos deixa perceber que Ele é um Deus de perto. Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer daquilo que nós sentimos, mas o nosso sacerdote perfeito, Ele sentiu na sua pele todas as nossas dores. Ei, Jesus sabe o que é ser frustrado, porque Ele foi abandonado pelos amigos. Jesus sabe o que é ser traído, porque aquele que Ele acolheu traiu Ele. Jesus sabe aquilo que nós passamos, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Não tem nada que a gente viva que Ele não saiba o que é sentir. Por isso Ele se compadece de Maria, por isso Ele se compadece de mim, e por isso Ele se compadece de você. E mesmo que você não acredite, que não veja, que não sinta, só passamos por tudo isso porque Ele segura nas nossas mãos. Nos momentos mais difíceis, escuros, Ele estava lá. Quando pensamos em desistir, Ele estava lá. Quando queríamos chutar o balde e largar tudo, Ele estava lá. Só que a dor era tão grande que nós não percebemos. E Jesus chora junto com Maria. A pergunta que eu te faço é: se Jesus sabia o que iria acontecer, por que Ele chorou? Guarda isso no seu coração. Jesus não é indiferente às nossas dores. Jesus não é indiferente aos nossos sentimentos. Jesus, Ele tem a capacidade de olhar para aquilo que nós estamos sentindo com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Aquelas irmãs estavam frustradas, aquelas irmãs estavam decepcionadas, e Ele sabia que tudo isso é porque Ele não tinha ido até lá. Mas Ele também sabia
que o final das coisas é bem melhor do que o começo delas. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, é o que ele tem preparado para aquele que crê. As carpideiras, as pessoas que foram lá consolar Marta e Maria, estavam questionando: ele vem agora? Ele poderia ter vindo antes, pô. Outros diziam: meu Deus, como ele ama essa família, olha, ele veio só consolar as irmãs. Percebam, todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. O que importa é o que você pensa sobre ele. O que importa é a sua relação com ele. Jesus então vira para elas e fala: me leve até a sepultura. Cara, algumas pessoas nessa noite vão ter que levar Jesus a um lugar que dói. Algumas pessoas nessa noite vão ter que levar Jesus em um lugar que causou uma grande dor, uma ferida. Marta e Maria tinham que levar Jesus até o túmulo do irmão. O que você faria? O que você tem feito quando ele te pede para levá-lo em lugares que te causam medo, que te causam dor? E elas levaram. E Jesus vira e fala assim: rola a pedra. Nesse momento, Marta diz: já fazem 4 dias. O que ela está dizendo? Olha, é impossível. Não tem o que ser feito. Já passou o tempo. O milagre já não é mais possível. Quantas vezes a nossa mente faz a mesma coisa com a gente? Tenta nos sabotar, dizendo que acabou, que nada mais pode ser feito, que esse cenário é definitivo, que é impossível. E nós acreditamos e ficamos presos, ao invés de ir até o milagre. E daí que fazem 4 dias? E daí se humanamente nada mais pode ser feito? E daí se religiosamente nada pode ser feito? E daí se a cultura diz que acabou? E daí? Quem é que está mandando você rolar a pedra? O grande problema é que nós queremos que ele faça tudo sozinho. O impossível ele faz. Agora aquilo que é possível, rolar a pedra, sou eu e você, irmãos. Todos os dias que temos que rolar. Mas rolar a pedra significa mostrar o que está morto. Rolar a pedra significa mostrar o que está podre. Rolar a pedra significa mostrar aquilo que nós escondemos de todo mundo. Rolar a pedra significa mostrar quem nós somos de verdade. Só que rolar a pedra é libertador. E elas rolam a pedra. E eu imagino o cheiro tomando conta daquele lugar. E eu imagino os olhos atônitos dos julgadores. Essas meninas são doidas. O que elas têm na cabeça? Olha o tempo que está morto. Esse Jesus é um farsante. Olha o que ele está fazendo essas meninas passarem. Eu imagino os burburinhos, o falatório.
a incredulidade tomando conta naquele lugar. Quando de repente uma voz ecoa e diz: Lázaro, vem para fora! E de repente, dentro daquele lugar escuro, dentro daquele lugar sombrio, um homem cheio de ataduras se levanta. Quem é esse que até o inferno obedece? Quem é esse que a morte se curva diante dele? Quem é esse que com apenas uma palavra traz à existência aquilo que não existe? Quem é esse que apenas com um decreto torna real o que é impossível? É esse mesmo Jesus que está aqui essa noite. E sabe por que ele teve que falar Lázaro? Porque se Jesus fala, morto ressuscita, todos os mortos daquele lugar, independente se eram só pó, se já tinham um estado avançado de decomposição, todos os mortos se levantariam. Porque quando a voz de Jesus chega, aquilo que não existe volta a existir. Aquilo que é morte se torna vida. Aquilo que é impossibilidade se torna real. Aquilo que machucou se torna cura. Aquilo que foi motivo de vergonha se torna Ele exaltando a sua vida. A plataforma perfeita para um grande milagre é uma grande impossibilidade. Eu não estou brincando, irmãos. Deus tem falado com muita profundidade no meu coração que o ano de 2026 vai ser um ano que pessoas que foram feridas, machucadas, pessoas que abandonaram tudo, que largaram, que fizeram só burrada na vida, pessoas que todos olham hoje e dizem: como? Mas esse, olha o que ele fez, olha quem ele é. O ano de 2026 vai ser o ano onde os mortos ouvirão a voz de Deus e novamente voltarão à vida. E eu declaro sobre você essa vida de Deus. Aquilo que te machucou, aquilo que te paralisou, aquilo que até hoje, dia 7 de janeiro de 2026, foi motivo de paralisia. Nessa noite, Deus vai transformar essa realidade. A pergunta é: você está disposto a rolar pedra? Você está disposto a rolar pedra? Então se coloque de pé. Eu quero orar com você. Você que recebe essa palavra e entende que Deus te trouxe até aqui nessa noite para ressuscitar algumas coisas dentro de você, para fazer com que esse ano de 2026 realmente seja um ano diferente na sua vida. O Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção. E da mesma forma que Marta e Maria tiveram que rolar aquela pedra, ir até aquele lugar, eu queria que simbolicamente, profeticamente, você saísse desse lugar que você está sentado agora e viesse até o altar do Senhor. Então, eles vão louvar, e você que o Espírito falou nessa noite, eu te convido a sair do seu lugar. Sabe, essa palavra ela causou muito temor no meu coração, porque eu sabia que nessa noite nós iríamos ter que mexer em algumas áreas muito sensíveis. Eu queria que, com os olhos fechados, você levasse Jesus até esse lugar agora.
Quem sabe é um lugar no passado onde você foi traída. Quem sabe foi onde o líder, o pastor te feriu. Quem sabe foi onde alguém abusou de você, te tocou, te molestou. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas leva Jesus lá. Leva ele nesse lugar. Nesse lugar de abandono, nesse lugar escuro. Eu tenho certeza que vai ser a última vez que você vai ter esse sentimento no seu coração. Eu tenho certeza que vai ser a última vez que você vai olhar para esse lugar com dor. Eu tenho certeza que nessa noite Deus te trouxe aqui para te curar, para restaurar as suas feridas. Apresente a Ele agora. Rola essa pedra. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, Pai, com temor e tremor no coração, Deus. Vá nesses lugares sombrios. Vai uma porção da história desses homens e mulheres, Pai. Vai lá agora, Deus. Ajuda-os a rolar essa pedra, Deus. Mostra que eles nunca estiveram sozinhos. O Senhor não era conivente com o que estava acontecendo, mas o Senhor estava ali segurando, o Senhor estava ali ajudando, para que essa dor não fosse definitiva. Pai, em nome de Jesus, Deus, traz a luz onde até esse momento só existia escuridão. Derrama o bálsamo sobre essa ferida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor venha cicatrizar essas feridas. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite aquilo que foi motivo de dor, aquilo que foi motivo de vergonha, Pai, em nome de Jesus, seja ressignificado. Nós queremos viver o propósito. Nós queremos viver, Pai, uma vida totalmente livre no Senhor. Não permita que esses atravessamentos, Pai, atrapalhem a nossa relação com o Senhor, não. As pontes que foram quebradas, os caminhos que foram destruídos, nós declaramos em nome de Jesus que hoje seja refeito. Morte, dor, abandono, nós declaramos em nome de Jesus, hoje volte a vida. Profeticamente nós declaramos: Lázaro, 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 vem pra fora. Receba a cura de Deus, receba a restauração da sua alma, receba o renovo no seu espírito, receba agora a paz que vem dos céus, em nome de Jesus. Que você seja livre para olhar para Ele a partir de hoje, entendendo que Ele está com você. Ele segura nas suas mãos, Ele não te julga, Ele não te aponta, não. Ele está de braços abertos, Ele sente a sua dor, Ele sabe o que você está sentindo. Por isso Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama, e o amor dele é suficiente para nos livrar de todos os perigos da vida. E nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra que veio aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, aquele que começou a boa obra na vida desses irmãos e irmãs, Ele é fiel para concretizá-la. E nós declaramos que o Deus de obras completas, que o Deus, o dono de todas as coisas, vai nos guiar, porque sabemos que melhor é o final das coisas do que o começo dela. Que Deus te abençoe, que você tenha um 26 próspero, abençoado, que Ele superabunde graça na sua vida, que você colhe sementes frutíferas,
que a bondade e a misericórdia dele te guiem todos os dias da sua vida, que você possa experimentar essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Você que crê, recebe, eu te convido a erguer suas mãos e dá a melhor salva de palmas ao Senhor.